Well, I'm glad to be with you. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês. It got cold tonight, Ficou frio essa noite and it was warmer today. e o dia foi mais quente. How is that possible? Como é que isso é possível? But that's what happened. Mas foi o que aconteceu. We want to talk about tonight the end of the last days. Hoje à noite nós queremos falar sobre o fim dos últimos dias. We can ask the same question that the Pharisees and the Essenes and the Zealots were asking in the first century. Nós podemos fazer a mesma pergunta que os fariseus, os essênios e os zelotes estavam fazendo no primeiro século. What can we do that we might see the return of the Lord? O que nós podemos fazer para vermos o retorno do Senhor? For them, it was what can we do that we might see the Messiah come? Para eles era o que nós podemos fazer para ver o Messias vir. And I'll ask you, what do you think we can do? E eu pergunto para você, o que você acha que nós podemos Should we fazer? be more religious? Será que nós deveríamos ser mais religiosos? Should we put on religious garments Deveríamos colocar vestes religiosas and avoid becoming ritually impure? e evitar nos tornarmos ritualmente impuros, Or cerimonialmente? should we rise up in rebellion against the government? Ou deveríamos nos revoltar contra o governo? That might be interesting. Isso talvez seja interessante. Of course, I don't know. You have quite a lot of freedom in Brazil. I don't know why you'd want to rebel. Então, vocês têm bastante liberdade no Brasil. Eu não sei por que vocês iam querer se rebelar, né? I think you'd like to have a good government, right? Talvez vocês até tenham um bom governo, né? So I want to go back to those Lutheran pietists and Moravians to begin. E então eu quero voltar para aqueles pietistas luteranos, os morávios, para começar. They saw some amazing things about the return of the Lord. Então eles viram algumas coisas maravilhosas sobre o retorno do Senhor. Remember, we talked about their 4 pillars. Lembra que nós falamos sobre os 4 pilares deles? The first pillar O primeiro pilar was passionate love for the Lord. foi paixão pelo Senhor. And some of the Puritans believed that would come through outpourings of Holy Spirit revival. E alguns dos puritanos criam que isso viria através de derramamentos do Espírito Santo. That if God's people have passionate love for the Lord, Que se o povo de Deus tivesse um amor apaixonado pelo Senhor, that will move history forward toward his second coming. isso ia fazer a história avançar até a sua segunda vinda. After all, what did Peter say? Afinal de contas, o que Pedro disse? Seeing that all these things will happen, these terrible events, Já que esses eventos terríveis já vão acontecer, what kind of lives should you live hastening the day of his return? que tipo de vida nós deveríamos viver apressando a vinda do Senhor? And then they had the second pillar, E depois eles tinham o segundo pilar, the unity of the church. a unidade da igreja. Jesus prayed Jesus orou that they might be one, that the world might believe. que eles fossem um para que o mundo cresce. And then he prayed that we might be with him E ele orou para que nós também estivéssemos com ele and see his glory, which he had with the Father e víssemos a sua glória que ele tinha com o Pai before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. Now that could mean that we're caught up with him at his return and we see his glory. Isso pode querer dizer que nós nos encontramos com ele no seu retorno e vemos sua glória. And that's probably the ultimate meaning. E talvez esse é o sentido pleno. But if God's people are in the right kind of unity, Mas se o povo de Deus estão experimentando uma unidade verdadeira, maybe there's a glory that we see together talvez haja uma glória que veremos juntos. and we sense the reality that we are with him. E nós vamos perceber a realidade de que nós estamos com ele. And then they understood E então eles entenderam that world missions were crucial. que missões mundiais eram cruciais. For they read Matthew chapter 24, Porque eles leram Mateus capítulo 24, verse 15, versículo 15, which is, this gospel of the kingdom que e este evangelho do reino will be preached in all the world as a witness, será pregado em todas as nações como testemunho, and then the end will come, e então virá o fim, the end of this world. o fim desse mundo. And I think that we were able to share with you more clearly what is the gospel of the kingdom.
E eu creio que nós conseguimos mostrar para vocês um pouco mais, de forma mais clara, o que é o Evangelho do Reino. And I think we understand better than these 18th century Lutherans E eu acho que nós entendemos melhor do que esses luteranos do século XVIII, that the gospel has to be announced with signs and wonders que o Evangelho precisa ser anunciado com sinais e maravilhas and manifestations of the presence of God. e manifestações da presença de Deus. And then the last is E o último é, we have to have a mission to the Jewish people precisamos ter uma missão para o povo judeu, because the scriptures teach porque as Escrituras ensinam that we will receive life from the dead, que nós recebemos vida dentre os mortos, the resurrection, a ressurreição, after we have made Israel jealous. depois que nós fizemos com que Israel fique enciumado. So these four things Então essas 4 coisas were keys to the second coming. eram coisas-chave para a segunda vinda. And I think they were absolutely right. E eu acho que eles estavam absolutamente certos. Passion for Jesus, Paixão por Jesus, unity of the church, unidade da igreja, world missions, missões mundiais and making Israel jealous. e fazer com que Israel tenha ciúmes. These are the keys to seeing the Lord's return. Essas são as chaves para ver And o Senhor retornar. These are the central events of the last E days. são eventos centrais dos últimos dias. Now, I want to get into this more in depth. Eu quero entrar nisso com um pouco mais de profundidade. There's a very strong teaching. Tem um ensino muito forte. Some of it's coming through the networks of apostolic and prophetic restoration. Um pouco disso vem dessas redes de restauração apostólica e profética. And they want to believe that we are not going to go through a time of terrible struggle between good and evil at the end of this age. E eles querem acreditar que nós não vamos passar por um tempo de luta terrível entre o bem e o mal antes da volta de They Jesus. read the parables Eles leem as parábolas of the growing of the mustard seed, do crescimento da semente de mostarda, the leaven expanding in the dough, o fermento se espalhando na massa, and they see the church going on and on to greater growth, e eles veem a igreja prosseguindo em maior crescimento, greater victory, maior vitória, taking over nations, tomando nações, taking over institutions, tomando instituições, and that all institutions of the whole world will be governed by Christians. até que todas as instituições do mundo serão governadas por cristãos, Without the Lord's return. sem a volta do Senhor. And I can't find that in the Bible. E eu não consigo encontrar isso na Bíblia. I like that view. Eu gosto dessa visão. I want Jesus to return, Eu quero que Jesus volte, but if I know that he's not going to return and we're going to take over the whole world, mas se eu sei que ele não vai retornar e a gente vai tomar o mundo inteiro, then we should work on taking over the whole world. então a gente deveria trabalhar para tomar o mundo inteiro. Actually, I believe that Christians should be involved in all spheres of life, seeking to bring God's order to it. Na verdade, eu creio que os cristãos deveriam estar envolvidos em todas as esferas da vida, procurando trazer a ordem de Deus. But there's no indication in the Bible that we're going to take over. Mas não tem indicação nenhuma na Bíblia de que nós vamos dominar. And that's very disappointing to this stream of people that believe this. E isso é uma decepção muito grande para essa linha de pensamento cristão. So they think the tribulation's past, Então eles creem que a tribulação já the passou, wrath of God has passed. a ira de Deus já passou. That happened when Jerusalem was destroyed, Isso aconteceu quando Jerusalém já foi destruída, or when Rome fell. ou quando o Império Romano caiu. And so that we don't have any tribulation in the future that's coming. Então a gente não tem nenhuma tribulação no nosso futuro. Well, that isn't what these pietists believed, Mas não era o que esses pietistas criam, who gave us the four pillars. que nos deram os 4 pilares. Here's what the Catholic Catechism says. Eis aqui o que o Catecismo Católico diz. Be patient with me because I'm going to read quite a bit here of it. Então tenha paciência comigo porque eu vou ler uma boa parte aqui. Since the ascension, Desde a ascensão, Christ's coming in glory has been imminent, a vinda de Cristo em glória é eminente. even though it is not for you to know the times or the seasons which the Father has fixed by his own authority. Ainda que não seja para vocês saberem os tempos e as épocas que o Pai determinou pela sua própria vontade. This eschatological coming could be accomplished at any moment, even if both it and the final trial
that will precede it are delayed. Sorry. Okay. Can This, you break it down a little bit? this eschatological coming Essa vinda escatológica could be accomplished at any moment, poderia acontecer em qualquer momento, even though both it ainda que and the final trial that will precede it a própria vinda e o julgamento que vai preceder ela are delayed. sejam atrasados. Now, I want to ask my brother, Eu quero perguntar para o meu do you irmão, mean you haven't memorized the Catholic Catechism yet? você quer dizer que você não memorizou o catecismo católico? Well, I haven't either. Eu também não. Now, continue. The glorious Messiah's coming is suspended at every moment of history until his recognition by all Israel. Can you get that? Então, a vinda gloriosa do Messias está suspensa durante toda a história, enquanto Israel não o aceitar como seu Messias. For a hardening has come upon part of Israel in their unbelief toward Jesus. Porque o endurecimento veio sobre parte de Israel por causa da sua falta de fé em Jesus. St. Peter says to the Jews of Jerusalem after Pentecost, São Pedro diz para os judeus em Jerusalém depois do Pentecostes: repent therefore and turn again that your sins may be blotted out. arrependam-se Repent therefore and turn again se arrependam e voltem that your sins may be blotted out, para que os seus pecados sejam perdoados, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor and that he may send the Christ appointed for you, e que Ele possa enviar o Cristo apontado para vocês. Jesus, whom heaven must receive until the time Jesus, a quem os céus devem receber ou conter até o tempo, for establishing all that God spoke by the mouth of his holy prophets from of old. Da restauração e estabelecimento de tudo aquilo que os profetas falaram desde os tempos antigos. St. Paul echoes him, São Paulo faz eco dele, for if their rejection means the reconciliation of the world, porque se a sua rejeição significa a reconciliação do mundo, what will their acceptance mean but life from the dead? o que vai ser a sua aceitação senão vida dentre os mortos? It's amazing. É incrível. You know, in my book, Israel, the Church in the Last Days, No meu livro, Israel, a Igreja dos Últimos Dias, I connected Acts chapter 3 eu conecto Atos capítulo 3 with Romans 11:15. com Romanos 11:15. But I hadn't seen that much in print. Mas eu nunca vi muito isso sendo And colocado. here it is in the Catholic Catechism. E está aqui mesmo no Catecismo I Católico. was amazed. Eu fiquei maravilhado. You can see why I thought, did they read my book? E por isso que eu pensei, né, como eu falei, será que eles leram o meu livro? Now, here it says, Então aqui diz, if their rejection means the reconciliation of the world, se a sua rejeição significou a reconciliação do mundo, what will their acceptance mean but life from the dead? o que será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos? And that means that the Catechism sees Romans 11:15 Isso significa que o Catecismo vê Romanos 11:15 as the return of Jesus. como o retorno de Jesus. The full inclusion of the Jews in the Messiah's salvation, A plena inclusão dos judeus na salvação do Messias in the wake of the full number of Gentiles, e no despertar do número completo dos gentios, will enable the people of God to achieve vai capacitar o povo de Deus a alcançar the measure of the stature of the fullness of Christ, a medida da estatura da plenitude de Cristo, in which God may be all in all. na qual Deus pode ser tudo em todos. And this is also amazing E isso também é incrível, because they connect Ephesians 4 porque conecta Efésios 4 with the Romans 11 passage, com a passagem de Romanos 11, which I also did in my book. que eu também fiz isso no meu livro, But I hadn't seen other people do that either much. mas eu também nunca tinha visto outras pessoas I fazendo mean, I was isso. like, wow, this is amazing. E aí eu fiquei, isso é incrível. Now, continue. Continuando,
Before Christ's second coming, Então, antes da segunda vinda de Cristo, the church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers. a igreja precisa passar por uma última provação que vai abalar a fé de muitos crentes. The persecution that accompanies her pilgrimage on earth A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra will unveil the mystery of iniquity vai revelar o mistério da iniquidade in the form of a religious deception, na forma de um engano religioso, offering men an apparent solution to their problems oferecendo aos homens uma solução aparente dos seus problemas, at the price of apostasy from the truth. ao preço da apostasia da verdade. The supreme religious deception is that of the Antichrist, O engano religioso supremo é aquele do anticristo, a pseudo-messianism by which man glorifies himself um pseudo-messianismo por meio do qual o homem glorifica a si mesmo in the place of God and of his Messiah come in the flesh. no lugar de Deus e do seu Messias que veio em carne. The Antichrist deception already begins to take shape in the world O engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo. every time the claim is made to realize within history Toda vez que há uma declaração de se realizar na história, that hope that can only be realized beyond history through the eschatological judgment. que essa esperança só pode ser realizada através do seu julgamento escatológico. The church has rejected even modified forms of this falsification of the kingdom A igreja já rejeitou até mesmo falsificações modificadas desse to reino come under falso, the name of millenarianism. que vem através do nome de milenarismo. Essentially, the intrinsically perverse political form of secular messianism, especially the intrinsically perverse Especialmente a intrinsecamente perversa political form of secular messianism. forma política de messianismo. Now, what's he saying here? O que ele está dizendo aqui? He's saying that we are not going to attain the millennium without the return of Jesus. O que ele está dizendo aqui é que nós não vamos alcançar o milênio sem o retorno de Jesus. He's talking about movements both in the Ele church está falando de movimentos tanto na igreja, that tell us we're going to take over the whole world without the return of Jesus que nos dizem que nós vamos tomar o mundo inteiro sem o retorno de Jesus and bring the glorious age. e trazer uma era gloriosa. And it's especially condemning E ele está condenando de forma especial secular forms of utopian millennialism. Formas seculares de um milênio utópico. And the one that we know the most from the last 150 years is Marxism. E aquela que a gente conhece mais dos últimos 150 anos é o marxismo. It's saying that these movements are of the Antichrist spirit. Está dizendo que esses movimentos são do anticristo. And then he says, Então the ele Catechism diz, says, o catecismo, the church will enter the glory of the kingdom a igreja vai entrar na glória do reino only through this final Passover somente através dessa última Páscoa, when she will follow her Lord in his death and resurrection. onde ela seguirá o seu Senhor na sua morte e ressurreição. I'm like, whoa. E eu tô assim, uau! He calls the final trial Passover. Ele chama a última provação de That's Páscoa. That's another book. Esse é um outro livro. Passover, key to the book of Revelation. Páscoa, a chave para o livro de I mean, I'm Apocalipse. reading this. Eu tô lendo isso e Now I know the guy that wrote it. You know, I'm not Eu- supposed to know, but I do. eu conheço o cara que escreveu. Na verdade, eu nem deveria conhecer, mas eu He's a conheço. really, really good guy. Ele é um cara muito legal. He's a monk theologian. Ele é um teólogo Wears the monge, monk's clothing, you know. usa aquelas roupas de monge. And listen to this. Escute isso. The kingdom will be fulfilled then, O reino, então, será realizado not through a historic triumph of the church through a progressive ascendancy, não através de uma ascensão progressiva da igreja, which is against these movements I just spoke about in our own
apostolic prophetic restoration. There are people thinking this. E isso está contra esses movimentos, mesmo movimentos de restauração apostólica e profética estão pensando isso. I think there are some people at Bethel thinking this. Eu acho que tem pessoas na Bethel pensando But I isso, haven't heard Bill Johnson teach that. mas eu não ouvi o Bill Johnson ensinar isso. But only by God's victory over the final unleashing of evil Mas somente através da vitória de Deus na liberação final do mal, which will cause his bride to come down from heaven. que vai fazer com que a sua noiva desça do céu. God's triumph over the revolt of evil will take the form of the last judgment. O triunfo de Deus sobre essa revolta maligna vai tomar a forma Well, do juízo final. I think the last judgment in terms of the judgment of the earth before he comes. Eu creio que o último julgamento no sentido do julgamento da terra na sua volta. Now, I read this. Então, eu li isso. I was absolutely shocked, amazed. E eu fiquei absolutamente chocado e maravilhado. Because this is a summary of what I teach. Porque isso é um sumário do que eu ensino. Not in every regard. Not in every aspect. Não em todos os aspectos. Because I'm not sure about the imminent emphasis. Porque eu não tenho certeza sobre a ênfase na iminência. Because I do think we have to see the Antichrist first. Porque eu realmente creio que nós precisamos ver o anticristo antes. But it could be very soon. Mas pode ser muito cedo, muito rápido. And of course, I believe the final judgment E é claro que eu creio que o julgamento final is after the millennium. é depois do milênio. But here's one of the things that the Catechism is emphasizing, which I do. Mas eis aqui uma das coisas que o catecismo está enfatizando, e eu também enfatizo, That the Bible says, que a Bíblia diz, again and again, vez após vez, that the world is moving toward a time of cataclysmic upheaval. que o mundo está indo na direção de uma reviravolta cataclísmica, That the final end of this age que o fim dessa era will be cataclysmic upheaval, vai ser uma revolta cataclísmica, and the ultimate battle of good and evil. e é a última batalha, a batalha final do bem e do mal. And when that battle is at its most intense, E quando essa batalha estiver na sua maior intensidade, that's when Yeshua will return. é aí que Yeshua vai retornar. Now, I think Agora, eu penso that when it is at its most intense, que quando chegar na sua maior intensidade, that's when we as the body of believers é quando nós, como corpo de crentes, will be at our most extraordinary level of connection to him. vamos estar no nível mais extraordinário de conexão com Ele. The Puritans saw this time Os puritanos viram esse tempo as a time when revival outpourings are occurring, como um tempo em que derramamentos de avivamento estão acontecendo, at the same time as terrible evil and darkness over the earth. ao mesmo tempo que um mal terrível e trevas estão sobre a terra. Because they saw the last revival that would never end Porque eles viram o último avivamento que nunca acabaria, taking place at the same time as all these terrible events. acontecendo ao mesmo tempo desses eventos terríveis. And I think they were right about that. E eu creio que eles estavam certos sobre isso. Also, Também, this would be the time that the church attains the unity esse vai ser o tempo em que a igreja conquista a unidade for which Jesus prayed. pela qual Jesus orou. I believe Eu creio that when Jesus returns, que quando Jesus retornar, it will be because we have come to a place vai ser porque nós chegamos a um lugar where we in such a place of revival onde estamos em tal nível de and avivamento intercession e intercessão and connection to him e conexão com Ele, that there's nothing left but for us to be translated into glory. que não existe mais nada restando para que nós sejamos transformados em glória. Now, this is a very different view than the dispensational view. Isso é uma visão muito diferente da visão dispensacionalista. The historic view, A visão histórica, which is in the Catechism, que está no in catecismo Lutheran pietism, e no pietismo luterano, however they understood the millennial age. seja qual for a forma que eles entendiam o milênio, And I don't want to talk much about that tonight. e eu não quero falar muito sobre isso essa noite. The historic view is always A visão histórica sempre foi that we go through this time of trial.
é que nós passamos por esse tempo de provação. But the dispensational view Mas a visão is dispensacionalista that the church is taken out of the world é que a igreja é tirada do mundo and doesn't go through the trial. e não passa pela provação. That there is the pre-tribulational rapture. Que há um arrebatamento antes da And tribulação. then there's 7 years left E depois tem mais 7 anos of tribulation, de tribulação. and Israel goes through that, E Israel passa por but isso. we're out of here. Mas a gente está fora daqui. And it's a nice view. E é uma visão legal. How many were raised with that view? Quantos foram criados com essa visão? That we'll be out of here. Que vão sair daqui. And I'm not going to ask you if you still believe that. Eu não vou perguntar se você ainda crê If you nisso. still believe that, well, Se você- God bless you. Se você ainda crê nisso, que Deus te abençoe. You know, I was 19 years old, Eu tinha 19 anos de idade and my best friend e o meu melhor amigo, I thought was departing from the truth. eu achei que ele estava se afastando da verdade. He was listening to a Bible professor Ele estava ouvindo a um professor da Bíblia that was telling him que estava dizendo para ele that the rapture comes at the end of the tribulation. que o arrebatamento vai acontecer no fim da tribulação. Oh, I had to prove my friend's professor wrong. Eu tinha que provar que o professor desse meu amigo estava errado. So I took out my Bibles, Então eu peguei minhas Bíblias and I had 3 study Bibles, e eu tinha 3 3 Bíblias de estudo, 3, that were dispensational, que eram that dispensacionalistas taught the pre-tribulational rapture. e que ensinavam o arrebatamento antes da tribulação. And they had lots of notes. E tinha muitas notas. And I looked up every passage. E eu olhei toda a passagem. But I had learned something in my freshman Bible doctrine class. Mas eu tinha aprendido na minha aula de doutrina bíblica. Read the verses in the larger context of the whole chapter and book. Leia os versículos dentro do contexto maior do capítulo e do livro. So I read them. Então eu os li. Gee, that doesn't look like a good verse for the rapture. Eu acho que esse não parece um versículo bom para o arrebatamento. Then I read another passage. Então eu li uma outra passagem. Then I read another one. Então eu li mais uma. And another one. E mais uma. And they all didn't mean what I was taught they meant. E nenhum deles significava o que eu fui I was ensinado. like, oh, yay, yay. E aí eu fiquei, ai. I've been so excited about escaping. Eu estava tão empolgado de I escapar. wanted to escape. Eu queria escapar. But now it looked like I'd have to go through it. Mas agora parece que eu vou ter Ai. que passar por isso. Now I'm going to give you a little shock. Agora eu vou chocar vocês um That pouco. was 52 years ago this October. Isso vai fazer In 52 October, anos em 52 outubro. years. Can't believe I'm that old. Eu não posso I feel acreditar really que eu, young, you know? que eu sou tão Give me the velho. tennis racket, you know? I mean, Me sinto muito jovem, me dá uma raquete de 52 tênis years ago, I aqui. can't. I've been studying theology so long. Eu estou estudando teologia há tanto Ay, tempo. ay, ay. Will I Ay, ever ay, stop studying theology? Será que um dia eu vou parar de estudar teologia? So, this view of the separation of Israel and the church Essa visão da separação entre Israel e a igreja, in dispensationalism, rather than us being joined together with Israel, no dispensacionalismo, ao invés de estarmos unidos a Israel. all sorts of problems in that view, E tem todo tipo de problema nessa visão, even though they're pro-Israel. ainda que eles sejam a favor de Israel. So, I want to look at some of the texts Então, eu quero olhar alguns textos that talk about this idea que falam dessa ideia that at the end of this age, we're going to have this great cataclysmic upheaval. e que falam a respeito dessa ideia de que no fim dessa era vamos ter essa revolta cataclísmica. Now, when the Bible talks about this, Então, quando a Bíblia fala a respeito disso, it talks about this taking place with the focus being on Israel.
ela fala sobre esses acontecimentos tendo foco em Israel. And it's only when you get to the New Testament E é só quando você chega no Novo Testamento do you realize that it includes the whole world. você percebe que isso inclui o mundo inteiro. Yes, there are passages that say the whole world is going to be shaken in the judgment of God. Sim, tem passagens que falam que o mundo todo vai ser abalado com o juízo de Deus. But the idea of the huge persecution Mas a ideia de uma grande perseguição looks like a persecution of Israel, parece mais uma perseguição de Israel, not a persecution of the church, não uma perseguição da igreja, because the church doesn't exist in the prophecies here. porque nas profecias a igreja não existe. We went over that and we talked about how the whole revelation of world missions came about. A gente falou sobre isso quando nós falamos sobre a revelação das Here's missões the key mundiais. focus on Israel in the last days, Joel chapter 4. Então, aqui em Joel capítulo 4, a gente That's vai the ver esse Hebrew foco. Bible. It's 3 in your Bible. Bom, isso é na Bíblia hebraica, na sua é capítulo 3. Yeah, it's not, the chapters are not the same here. So, you find the verse which says, "Behold, in those days and at the time when I restored Judah and Jerusalem from exile." Joel 3, a partir do versículo 1. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém. It's 3 what? It's 3:1. 3:1. Okay, 3:1. I will gather all nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. That's also known as Armageddon, Também é conhecido como Armagedon, or the valley of Megiddo. ou o vale de Megido. Now, in the Bible, you're going to see there are two big battles. Na Bíblia, a gente vai ver que existem duas grandes batalhas. There's a battle in Armageddon, Existe a batalha do Armagedon, which includes the mountains of Israel, que inclui as montanhas de Israel, and there's a battle for Jerusalem. e tem a batalha por Jerusalém. So it says this, Então diz assim: I will plead with them there on behalf of my people, even my inheritance Israel, whom they scattered among the nations and they divided up my land. Ali a julgarei por causa de Israel, meu povo e minha herança, que espalharam entre as nações, elas repartiram a minha terra. And it talks about this, the sins when Israel was scattered in the first century. E fala dos pecados aqui de quando Israel foi espalhada no primeiro século. Verse 7, Versículo 7. Behold, I am rousing them from the place where you sold them, and I will return your retribution on your own head. Eu os tirarei do lugar para onde os vendestes e os retribuirei, Okay. e retribuirei o que tendes feito. Then verse 9, Então, versículo 9. Prepare among the nations, prepare for war, stir up the mighty men, let the warriors advance and attack. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, convocai os guerreiros. And here's the opposite of Isaiah 2. Eis aqui o oposto de Isaías 2. Beat your plowshares into swords and your pruning knives into spears. Versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas, dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Let the weak say, I am strong. Diga ao fraco, sou forte. Rouse yourselves and come, all nations around, and gather there. Ajuntai-vos. Não, é isso mesmo. Versículo 12. Levantem-se as nações e subam. Verse 12. I don't know what it is in your version. It's different verses. Let the nations rouse themselves and go up to the valley of Jehoshaphat, for there I will sit to judge all the surrounding nations. Então, agora o versículo 12. Levantem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Swing the sickle, for the harvest is ripe. Lançai a foice, porque a colheita já está madura. Come, tread, for the winepress is full, the vats overflow. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordaram. For their wickedness is great. Pois a sua maldade é grande. Now, Revelation chapter 14 picks up on this. Então, Apocalipse capítulo 14 fala a respeito And disso. it talks about the gathering of the harvest into the winepress of God's wrath. E fala sobre essa junção
para o lagar da ira de Deus. And it says of Yeshua, he himself treads the winepress of the wrath of God. E fala a respeito de Yeshua que ele é quem pisa sozinho o lagar da ira de Deus. This idea that's being spread that Yeshua never speaks judgment or never acts in wrath is crazy. Essa ideia de que Yeshua nunca fala em juízo e nunca age com ira é doideira isso. So much of bad theology comes because you don't read all of the Bible. Tanta teologia ruim vem simplesmente porque a gente não lê a Bíblia como um todo, a Bíblia toda. Multitudes in the valley of decision. Versículo 14, multidões no vale da decisão. For the day of Adonai is near in the valley of decision. O dia do Senhor está perto no vale da decisão. Now this is one of the earliest texts, maybe the earliest, talking about the day of the Lord. Esse é um dos textos mais antigos falando a respeito do dia do Senhor. And remember we said E lembra que nós dissemos that the day of the Lord is when God comes in judgment que o dia do Senhor é quando Deus vem em juízo and deliverance for his people. E salvação para o seu povo. That the two come together. Que esses dois vêm juntos. And that's exactly what you see here. E é exatamente o que você vê aqui. The sun and the moon become dark and the stars withdraw their brightness. Versículo 15, o sol e a lua escureceram e as estrelas retiram o seu esplendor. Adonai will roar from Zion and give his voice from Jerusalem. O Senhor brada de Sião e desde Jerusalém faz ouvir a sua voz. Heaven and earth will shudder. Os céus e a terra tremem. But Adonai will be a refuge for his people and a safe place for the children of Israel. Mas o Senhor é refúgio do seu povo e fortaleza dos israelitas. So you will know that I am Adonai your God, dwelling in Zion my holy mountain. Then Jerusalem will be holy. Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa. And then it talks about the great abundance and prosperity in Israel. E aí depois fala sobre uma grande abundância de prosperidade em Israel. And the conclusion in verse 20. E a conclusão no versículo 20. But Judah will be inhabited forever, Jerusalem from generation to generation. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. I will acquit their blood guilt that I had not acquitted. E purificarei a culpa do sangue que eu não havia purificado. For Adonai dwells in Zion. Pois o Senhor habita em Sião. And this gets picked up in Isaiah 27. E isso também fala-se a respeito disso em Isaías 27. And Jeremiah 31. E Jeremias 31. The forgiveness of Israel's sin. O perdão dos pecados de Israel. Now there is a teaching. E há um ensino that Israel is going to go into exile again. Que Israel vai ser novamente lançado no exílio. A dear brother teaching this. Tem um irmão muito querido ensinando isso. And then they're going to accept the Lord when they're in exile again. E que quando eles estiverem exilados novamente, eles vão a receber o Senhor. The third exile teaching. É o ensino sobre o terceiro exílio. The first was the Assyrian Babylonian. O primeiro foi da Assíria e Babilônia. The second was the Roman. O segundo foi de Roma. And now they see this third one. E agora eles veem esse terceiro. Brothers and sisters, I can't see it. Irmãos e irmãs, eu não consigo enxergar it's not isso. Here. Não está aqui. The nations are invading Israel. As nações estão invadindo Israel. And they're judged. E elas são julgadas. There's nothing here in Joel about Israel going into exile again. Não tem nada aqui em Joel a respeito de Israel sendo novamente colocado no exílio. And the texts that are used from that E o texto que é usado para isso are not clear texts. os textos não são claros. The clear texts Os textos claros have the invasion of Israel têm a invasão de Israel and then the deliverance of God. E depois é a libertação que vem de Deus. You see a repetition of this. Você vê uma repetição disso. In Amos 9, but not as clearly, so we won't go there. Em Amós capítulo 9, mas não é tão claro, então a gente não vai lá. But very, very clear in Isaiah chapter 26. Mas muito, muito claro em Isaías capítulo 26. Isaiah chapter 26 Isaías capítulo 26 gives a prophecy of the resurrection of the dead. Dá uma profecia a respeito da ressurreição dos mortos. But then it talks about the trial that takes place before it.
Mas depois fala do julgamento que acontece. And that's how Judaism understands this. E é assim que o judaísmo entende isso. Verse 19 is a primary text by which Judaism confesses the resurrection of the dead. O versículo 19 é um texto primário por meio do qual o judaísmo confessa a ressurreição dos mortos. And in the prayer of the synagogue, E uma oração na sinagoga, every day, todos os dias, and on Shabbat, and on Sabbath, no sábado, no Shabat, there is a prayer há uma oração called the Amidah, or chamada Amidá, that they confess that the resurrection of the dead will take place. onde eles confessam que a ressurreição dos mortos irá But acontecer. before this, look at what it says. Mas antes disso, olha o que diz aqui. Go, my people, enter your rooms and shut your doors behind you. Hide for a little while until the wrath is past. Verse 20. No versículo 20. 26. 26, 20. Ok. No versículo 20 de Isaías 26. Vem, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas. Go, for behold, Adonai is coming out from his place to punish the inhabitants of the earth for her iniquity. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade. The earth will disclose her bloodshed, no longer covering up her slain. A terra revelará o sangue que nela está e não encobrirá mais os seus mortos. In that day, Adonai will punish Leviathan, the fleeing serpent, with his fierce, great, strong sword. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada destruidora, grande e forte, o Leviatã. Leviathan, the twisted serpent. A serpente fugitiva, o Leviatã. He will slay the dragon in the sea. A serpente veloz e matará o dragão do Now, mar. how literal is this? Quão literal é isso aqui? Because Leviathan is speaking of the devil. Porque Leviatã está falando do diabo. There are other passages in the prophets that tell us the meaning of the sea is people, the people. E tem outras passagens nos profetas que nos dizem que o sentido de mar é pessoas, povos. But in the book of Revelation we find out he's not slain, he's cast into the lake of fire. Mas no livro de Apocalipse nós descobrimos que ele não é morto, mas ele é lançado no lago de fogo. And then he's bound 1,000 years before that. Mas antes disso, ele é preso por 1000 anos. That he's slain means his ultimate demise in some way. Então, o dizer aqui que ele é morto quer dizer, de alguma forma, a sua última derrota. But it's very, very clear here. Mas é muito claro aqui. So also in Isaiah chapter 60. Também em Isaías capítulo 60. We read here. Nós lemos aqui. Arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord has risen upon you. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. For behold, darkness covers the earth and deep darkness the peoples. Pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos. But Adonai will arise upon you and his glory will appear over you. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti se verá a sua glória. And nations will come to your light and kings to the brightness of your rising or of your dawning. Nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. And then, etc., the wealth of the nations will come to you. E depois vai falar sobre a riqueza das nações vindo Now, até. one of the problems that we have Então, um dos problemas que nós temos is you see these pictures é que nós vemos essas imagens in the book of Daniel, no livro de Daniel. and we're not going to spend time there E a gente não vai gastar tempo lá, because in history porque na história there are foreshadowings of the final battle. houveram demonstrações dessa batalha final. In the book of Daniel, No livro de Daniel, there is a prediction of a figure há uma previsão de uma figura who is Antiochus Epiphanes. que é Antíoco Epifânio.
And you read about the kings of the north and the kings of the south and their wars. Você lê ali sobre os reis do norte e os reis do sul e as suas guerras. These are the wars when Alexander's empire was divided. Essas são as guerras de quando o império de Alexandre o Grande foi dividido. The two most powerful kingdoms were the Seleucids to the north Os dois reinos mais poderosos in Syria foram um reino na Síria and the Ptolemies in Egypt. e os Ptolomeus e os Ptolomeus na In Assíria, no Egito. Desculpa. And they were at war with each other. E eles estavam em guerra um com o outro. And then we find E depois nós percebemos that the Seleucids que os conquered Jerusalem. Seleucios, né? Now, Que os Seleucios by the way, conquistaram Jerusalém. now, Sorry about that. speaking of, E by the way, falando the disso, Ptolemies, os I bet you Ptolomeus, all know who the last Ptolemy ruler was. o último governador Ptolomeu. Who can tell me who the last Ptolemy ruler was? Quem sabe me dizer quem foi o último? Harold cannot answer. He knows. O Haroldo não pode responder, mas Who was quem the sabe last? dizer Who quem was the foi last? o Who último knows? governador The Ptolomeu? last Ptolemy ruler. O último governador Raise your hand. Ptolomeu. Alguém sabe? You're going to kick yourself. Queen Cleopatra. Rainha Cleópatra. Did you see the movie? Você viu o filme? No, maybe you didn't see the movie. Não, talvez você não viu o filme. Famous movie. Um filme Who is the famoso. actress? Quem é a atriz? Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. And who is her counterpart? Quem faz par com ela? Richard Burton. I mean, this is wow, what a movie, huh? Então, que filme. Well, if you haven't seen it, go see it. Então, se você não viu, vai vê-lo. It's at a download near you. Você pode fazer o download nele. I mean, it's a stunning movie. I mean, É um filme estupendo. they don't make them like this anymore. Não fazem mais filmes assim. But at any rate, she was the last. How many have heard of Queen Cleopatra? Quem aqui já ouviu falar de Raise your hand if you've ever Cleópatra? heard of her. All right, a lot of you have heard of her. Muitos de vocês ouviram falar So dela. anyway, the person in mind in these chapters of the book of Daniel Então, a pessoa que está em mente ali nesses capítulos de Daniel is a guy by the name of Antiochus Epiphanes. é um homem chamado Antíoco Epifânio. And he sought to destroy the Jewish faith. E ele buscava destruir a fé dos judeus. And it produced a great war. E produziu uma grande guerra. And he had significant sway for 3.5 years. E ele He had significant sway or control for 3.5 years. E durante 3 anos e meio ele teve um controle, um domínio muito significante. And it becomes very confusing. E fica muito confuso. Because when you turn to the book of Revelation, porque quando você chega no livro de Apocalipse, and it uses the book of Daniel, e ele usa o livro de Daniel, you see in the book of Revelation, você vê ali em Apocalipse, the figure of Antiochus, a figura de Antíoco, is the foreshadowing of the ultimate Antichrist. É uma espécie de figura, de sombra da figura, um prenúncio da figura do Anticristo. Who we read also has 3.5 years. Que também atua por 3 anos e meio. 3.5 years before the return of the Lord. 3 anos e meio antes do retorno do Senhor. So history repeats itself. Então a história se repete. It's quite amazing. É incrível. But parallel to the Antichrist, mas paralelo ao Anticristo, who's ruling the nations now, not just in that local Middle East war, que está governando as nações agora e não só ali o Oriente Médio. You have the two prophets in Revelation chapter 11. Você tem os 2 profetas em Apocalipse 11. Like Moses and Aaron. Que são como Moisés e Arão. Calling down the plagues. Chamando as pragas. Not on Egypt, não sobre o Egito, but on the whole world. Mas sobre o mundo inteiro. So you can just see it's like history repeating itself. Então, como você pode ver, é como a história se repetindo ali. But then there's a third confusion. Mas aí depois tem uma terceira confusão. And then there's the war against Rome.
e a guerra contra Roma. And the Jewish people saw Titus as like an antichrist figure. E os judeus viram Tito como uma espécie de figura do anticristo. And in the case of the Antichrist, E no caso do anticristo, and in the case of Antiochus, e no caso de Antíoco, they're defeated. eles são derrotados. Israel is saved. Israel é salvo. The Maccabees take over, Os macabeus dominam and ali. they bring independence to Israel. E eles trazem independência para And in Israel. the case of the Antichrist, E no caso do he's anticristo, defeated, ele é derrotado. and Israel's delivered. E Israel And é the salvo. Messiah rules. E o Messias reina. Jesus rules. Jesus reina. But with Titus in the war against Rome, Mas com Tito na guerra contra Roma, Israel is destroyed. Israel é destruído. But the people were looking to be delivered again, Mas as pessoas estavam buscando ser salvas novamente, like they had been como eles haviam sido, with regards to Antiochus. como havia acontecido com Antíoco. Now, why am I belaboring this? Por que eu estou voltando nisso? It's to deliver you from confusion, É para livrar vocês da confusão, because there are going to be people that say to you porque vão ter pessoas que dizem para você that the tribulation is past, que a tribulação já passou, and it was the destruction of Jerusalem in the first e century, que foi a destruição de Jerusalém no primeiro século, or ou that the destruction of Rome is the end of the book of Revelation. que a destruição de Roma é o fim do livro de Apocalipse. And you can't look at Titus in that way, E você não pode olhar para Tito dessa forma, because in the picture of the Antichrist, porque na figura do anticristo, he doesn't destroy Jerusalem ele não destrói Jerusalém as Titus did. como Tito fez, He is destroyed. ele é destruído. And that's not what happened in the first century. E não foi isso que aconteceu no primeiro So you know século. absolutely Então você sabe com that the certeza Antichrist is yet to come, que o anticristo ainda deve vir and that he comes just before the return of the Lord. e que ele vem logo antes do retorno do Senhor. The catechism is absolutely correct here. O catecismo está absolutamente correto aqui. So don't let these teachers confuse you Então não deixem esses que ensinam essas coisas confundirem that these things are not going to still take place. que essas coisas elas não vão mais acontecer. Now I want you to turn with me Eu quero que você abra comigo to Ezekiel em Ezequiel, chapter 38 capítulo 38 and chapter 39. e capítulo 39. These are parallel passages Essas são passagens paralelas that repeat the same thing in different ways. que repetem a mesma coisa de formas diferentes. Now, Ezekiel is so different Então, than Zechariah 12 to 14, which we're going to look at in a minute. Ezequiel é tão diferente de Zacarias 12 a 14, que daqui a pouco nós vamos olhar, That many people think que muitas pessoas pensam that Ezekiel is a war that's fought first, que Ezequiel that there's a war, that the Ezekiel war is fought, que a guerra aqui de Ezequiel é uma guerra que acontece antes. and Israel is supernaturally delivered, E Israel é salvo sobrenaturalmente. and then the war in Zechariah is later, E que a guerra em Zacarias acontece depois. that there are two different wars. Que são duas guerras diferentes. I used to entertain that, Eu costumava pensar sobre isso. and that used to be Asher's view. E essa costumava ser a visão do Escher. But we've looked at it again a lot, Mas a gente olhou de novo várias vezes and we think it's the same war, e nós achamos que é a mesma guerra, but different aspects of the same war. mas diferentes aspectos da mesma guerra. There's war going on in the valley of Jehoshaphat. Tem guerra acontecendo no Vale de There's war Josafá, on the mountains of Israel. tem guerra nas montanhas de And Israel there's a battle for Jerusalem e há uma batalha por Jerusalém, all at once, tudo ao mesmo tempo. rather than first the Ezekiel war, Ao invés de primeiro a guerra em Ezequiel and then years later there's the Zechariah war. e anos depois a guerra em Zacarias. And one of the reasons to see it that way E uma das razões para enxergar dessa forma is
right after the Ezekiel wars, é que logo depois das guerras em Ezequiel, you have the millennial temple. There's no more war. você tem o templo milenar, você não tem mais guerra. So the Ezekiel war leads to the millennial age, Então a guerra em Ezequiel leva para o milênio and the Zechariah war leads to the millennial age. e a guerra em Zacarias leva para o milênio So também. it has to be two pictures of the same. Então precisam ser duas figuras, duas. So that's where Imagem Asher and da I are mesma. now. E é isso que a gente vai ver agora. Now. Eu e Asha pensamos agora. The word of the Lord came to me saying, E a palavra do Senhor chapter veio a 38, mim. Son of man, set your face toward Gog of the land of Magog, chief prince of Meshech and Tubal. Ezequiel 38, 2 agora. Filho do homem, volta o rosto para Gog, tenha Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, Prophesy against him and say, Thus says Adonai Elohim, e profetiza contra ele, dizendo, assim diz o Senhor Deus, Behold, I am against you, Gog, chief prince of Meshech and Tubal. coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. I will put hooks in your jaws. Eu te trarei de volta, porém anzóis nos seus queixos, I will bring you out with your army, e te levarei com todo o teu exército, horses and horsemen, cavalos e cavaleiros, all of them splendidly dressed. todos eles vestidos de armadura And then it completa. names nations, E aí ele nomeia nações, Persia, Cush, and Put, Pérsia, Cush e Put, all of them with shield and helmet. todas elas com escudo e capacete. Okay, then we go down to verse 8. Agora a gente vai para o versículo 8. After many days you will be summoned in the latter years. Depois de algum tempo serás visitado nos últimos You will anos, come virás, against the land that has been brought back from the sword and regathered from many peoples on the mountains of Israel, which had been a continual waste. virás para a terra restaurada da guerra, onde o povo foi reunido dentre muitos povos no monte de Israel, que haviam estado desertos por longo tempo. Verse 9, you will come up like a storm, a cloud covering the land. Versículo 9. Então tu, todas as tuas tropas e a multidão que está contigo subirão e avançarão como uma tempestade. In verse 16, No versículo 16, it will come about, I will bring you against my land, so the nations may know me, e subirás como uma nuvem contra o meu povo Israel. when I am sanctified through you. Sorry. So that the nations may know me when I am sanctified through you. That's verse 16. Final do versículo 16, para que as nações me conheçam quando eu manifestar minha santidade diante dos seus olhos. Verse 23. Versículo 23. Well, let's go back again. Não, na Verse verdade, 22. vamos para o versículo 22. Verse 21. I will call for a sword against him throughout all my mountains. Versículo 21. Convocarei a espada contra ele It is sobre a todos os meus declaration of montes, Adonai. diz o Senhor Deus. Every man's sword will be against his brother. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. I will punish him with pestilence and blood, and I will pour out rain on him. Também executarei juízo contra ele por meio da praga e do sangue, farei cair And- chuva. On his troops and on many peoples with him, a torrential rain with hailstones, fire, and brimstone. Cair chuva torrencial, granizo, fogo e enxofre sobre ele, suas tropas. So I will magnify and sanctify myself. Versículo 23, assim eu me engrandecerei e me santificarei. I will make myself known in the eyes of many nations, Me tornarei conhecido aos olhos de muitas nações and they will know that I am Adonai. e saberão que eu sou o Senhor. See the same thing, why this has to be the last war. Então, vê, a mesma coisa. Por que essa tem que ser a última guerra? Because it's looking toward all nations, knowing that the Lord is God, the conversion of the nations. Porque está olhando para todas as nações para que eles se convertam e conheçam quem é Deus. Now, when I was growing up in dispensationalism, Quando eu estava crescendo no we no had prophecy dispensacionalismo, conferences all the time. tínhamos I mean, muitas were conferências just de profecia. Crazy interested in prophecy conferences. Eu era muito interessado em You conferências de profecia. You can't imagine this 55 years ago. Então, isso há 55 anos atrás. As a 14, 15-year-old, I'm going to prophecy Eu conferences. tinha 14, 15 anos indo para conferências de profecia And it was always taught e sempre era ensinado that the nations are led by Russia.
que as nações eram governadas pela Rússia, that Meshech is Moscow, que Meshech é Moscou, that Tobolsk is Tobolsk in Russia, que os nomes, Tobolsk and Rosh is Russia. que Rosh é Rússia. Was anybody taught this? Alguém Raise foi your hand if ensinado you were assim? taught this. Okay, there's some. Still Tem taught alguns. today, still taught. Ainda ensinam isso But hoje. but I have found that in academic scholarship outside of dispensationalism, Mas eu achei dentro do meio acadêmico erudito, fora do dispensacionalismo, almost nobody believes that. quase ninguém acredita nisso. They believe that these are nations to the north of Israel, Eles creem que essas são nações ao norte de Israel, and a lot of it is focused on Turkey. e muito disso é focado na Turquia. And there are two writers now E tem 2 escritores agora that really believe that the Antichrist is going to be a Muslim. que realmente creem que o anticristo vai ser muçulmano. I don't know, could be. Eu não sei, poderia ser. One of them teaches at IHOP University. Um deles ensina na Universidade do IHOP. Joel Richardson, his books might be in O Portuguese. Joe Richardson, os livros dele talvez estejam em português. Not yet. And Ainda the other não. is an Arab guy whose name is Walid Shobat, an Egyptian. E um deles é um árabe, um egípcio And chamado they Ali Shobat. both make the point E os dois that argumentam prophecy is written when you're in Israel, que a profecia foi escrita quando se you're estava em looking Israel, out from Israel, olhando a partir de Israel, and you're seeing the nations around you e você está vendo as nações ao seu redor from an Israel-centered point of view, de um ponto de vista israelocêntrico. and that the nations here E as nações aqui are primarily the nations around Israel, são, a princípio, as nações ao redor de Israel. and then it appears that the rest of the nations E parece que o restante das nações are accepting of what they're doing. estão aceitando aquilo que eles estão fazendo. And it looks to them like this is an Islamic war. E parece para eles que essa é uma guerra islâmica. I think that could really fit. Eu acho que isso realmente poderia se I'm not encaixar. dogmatic about it, but it really could fit. Eu não sou dogmático a respeito disso, mas poderia dar certo. And then in chapter 39, E aí no versículo We 39, repeat the no same capítulo thing. 39, repete a mesma coisa. and it says in verse 4, E diz no versículo 4: you will fall on the mountains of Israel, you and your troops and the people that are with you. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas. I will send fire on Magog, verse 6. I will send fire on Magog. Versículo 6: Enviarei fogo sobre Magog, And those who live securely in the islands. e entre os que habitam seguros nas ilhas. And it's interesting, we see that the judgment even goes off to far off nations. E é interessante porque a gente vê que o juízo vai até para nações distantes. And then he says, Então ele diz: so I'll make my name holy, name among my people Israel. Versículo 7: Farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel, I will not let my holy name be profaned anymore. e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. The nations will know that I am Adonai. As nações saberão que eu sou o Senhor. Now, we have to deal with interpretive issues Então nós precisamos lidar com questões de interpretação, and how literal to take this prophecy. em quão literalmente nós devemos tomar essas profecias. My friend Mike Bickle will press this to be as literal as O possibly meu can amigo be. Mike Bickle vai pressionar para que isso seja o mais literal But possível, I don't know if I want to go that far. mas eu não sei se eu quero ir tão longe. For example, it talks about war Então, por exemplo, fala sobre with guerra, the understanding of those days. de acordo com o entendimento daqueles dias. Horses, bows, arrows. Cavalos, arco e Could be. flecha. I don't think so, but it could be. Pode ser, mas eu acho que não. And then it talks about them making fires out of the implements E of war, fala. Sorry. making fires out of the war instruments of war, E fala a respeito de fazer fogueiras com os instrumentos de guerra. and burying bodies for 7 years.
e enterrando corpos durante 7 anos. I don't know how that's going to happen. Eu não sei como isso vai acontecer. I mentioned one of the interpreters Eu menciono um dos intérpretes who says it's clear in all the texts that there's going to be a huge last day war. que ele diz que é claro em todos os textos que vai haver uma grande guerra no fim dos tempos. But Israel wouldn't have understood it if it wasn't described in details that they could understand. Mas que Israel nunca entenderia se não fosse descrito em detalhes que eles Is poderiam it going to entender. be horses or tanks and military weapons? Se vai ser cavalos ou tanques ou armas militares. And then in Zechariah chapter 12 and 14, E em Zacarias capítulo 12 e 14, we read about the battle for Jerusalem. nós lemos sobre a batalha de Jerusalém. And we read this passage before earlier this week, Nós lemos essa passagem há um tempo atrás, essa semana, where the leaders of Jerusalem become like a fire pot, quando os líderes de Jerusalém se tornam como uma panela no fogo, and they go out and fight, e eles saem e lutam, and the weakest among them on that day will be like David, and the house of David will be like God. e que diz aqui que o mais fraco entre eles vai ser como Davi And the weakest will be like God. e o mais fraco. And then I messed. after the war, Então, o mais fraco vai ser como Davi, He e says, a casa de Davi vai ser como Deus. I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication when they look on me whom they have pierced. E capítulo 12, versículo 10 diz: Mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, eles olharão para aquele a quem transpassaram. This is amazing. Isso é incrível. They repent Eles se arrependem and grieve e choram concerning Jesus, por causa de Jesus. is how I understand it. É como eu entendo isso. And then Zechariah 14 E Zacarias 14 repeats the same thing. repete a mesma coisa. And notice how Zechariah 14 fits Ezekiel. E repare como que Zacarias 14 se encaixa com Ezequiel. After the nations that invade Israel are destroyed, Porque depois que as nações invadem ali para destruir and his Israel, feet stand on the Mount of Olives, e quando os pés dele tocam no Monte das Oliveiras, we get the same picture as you get in Ezekiel in his millennial temple. você tem a mesma imagem que temos em Ezequiel no seu Verse 8, templo milenar. Versículo 8. Living waters will flow from Jerusalem, half toward the eastern sea and half toward the western sea, both in summer and on winter. Versículo 8. Naquele dia águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. And in Ezekiel, the water that flows toward the eastern sea, which is the Dead Sea, E em Ezequiel, a água que flui pro lado oriental, que é o Mar Morto, purifies it and makes it a place of fishing. purifica o Mar Morto e faz dele um lugar de pesca. And then we read in verse 9, Então nós lemos no versículo 9, Adonai will be king over all the earth in that day. Adonai will be one and his name one. o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia haverá um Senhor e o seu nome será único. And we sing this in the synagogue every day. E nós cantamos isso na sinagoga todos os dias. Okay, now, the confession of universal rule of God. Agora, a confissão do reino universal de Now, Deus. you can read the details yourself. Você pode ler os detalhes sobre isso por conta própria But depois. there's nothing more certain Mas não tem nada mais certo that there's coming a great war, de que está vindo uma grande guerra, the final war, uma guerra final, and in that war, e nessa guerra Israel will be delivered. Israel vai ser salvo. So people that are prophetic and intercessory Então as pessoas que são proféticas e que são intercessores pray this a lot. oram muito sobre isso. God, do not release the last war until the time is ready. Senhor, não libere a última guerra até que o tempo seja certo. See, there is this thing that's taking place in intercession today. Então tem algo que está acontecendo na intercessão hoje. In the 24/7 prayer movement all over the world. No movimento de oração 24/7 ao redor de todo o mundo. And the prayer movement is actually more
far along than the apostolic restoration movement. E, na verdade, o movimento de oração ele está bem mais avançado do que o movimento apostólico Because profético. they understand Porque eles entendem that before this war is unleashed, que antes que essa guerra seja liberada, we must see the church come into unity. nós precisamos ver a igreja chegando à unidade. Because only the church in right unity, Porque somente a igreja numa unidade correta, that is rightly aligned with Israel, que está corretamente alinhada com Israel, can provoke Israel to faith in Jesus. pode provocar Israel para que eles ponham fé em Jesus. And until Israel is near to that point, E até que Israel esteja próximo desse ponto, we're not ready to see this war and the victory of God. não estaremos prontos para ver essa guerra e a vitória de Deus. Are you with me here? Você está comigo aqui? Okay? So we're praying this all the time. Então estamos orando isso o Prayer tempo house in todo. Kansas City, in Korea, Na casa de in oração New em Jersey, Kansas, in e Florida, na Coreia, em Jerusalém, na probably here in Flórida, Brazil too. I don't know. about the provavelmente prayer aqui no movement here. Brasil também. So this is something not disconnected from us. E isso não é algo desconectado de nós. Now there's also another confusion, Tem uma outra confusão and também, it comes from Matthew, Mark, and Luke. que vem de Mateus, Marcos e Lucas. Because the disciples ask a question, Porque os discípulos fazem uma pergunta. and the question connects to two meanings, E a pergunta se conecta com dois significados. and they should be separated. E eles deveriam ser separados. Jesus predicts Jesus prediz that the temple of Jerusalem will be destroyed. que o templo de Jerusalém será destruído. Not one stone will be left on the other. Não restará pedra sobre pedra. And they ask him, E eles perguntam para when ele, will these things be, quando essas coisas acontecerão? and what will be the sign of your coming? E qual será o sinal da tua vinda? Now, we immediately think about this. E a gente pensa imediatamente We nisso. think about it being Nós pensamos his second coming in the sky and in the air, a segunda vinda dele vindo nos ares. because Jesus does say that he's going to come like, from the east, and it's going to be glorious. Porque Jesus realmente diz isso, que ele vai vir, But que vai ser glorioso. the disciples are thinking in a much more earthly way. Mas os discípulos estão pensando de uma forma muito They're mais thinking, terrena. wow, if Jerusalem's going to be destroyed, Então ele está pensando, então Jerusalém vai it's ser going to have to be destruída. very soon. Então vai ser algo que vai acontecer logo. And then you're going to come into your glory as the king, right E aí here. você vai entrar na sua glória como rei aqui. And when he talks about coming, from the east like lightning, Quando ele fala de vir do Oriente como um raio, they're seeing this as the swiftness of his coming into his reign. eles estão vendo isso como a rapidez da sua vinda para o seu reino. Because you remember in Acts 1, they thought they were going to go up and take over. Porque você tem que lembrar que em Atos capítulo 1 eles já estavam pensando que iam dominar tudo. But Jesus has something bigger in mind. Mas Jesus tem algo muito maior em mente. So there are scholars who think that the discourse in Matthew 24 and Mark 13 E tem eruditos que pensam que o discurso is em Mateus only about the 24 destruction of Jerusalem. e Marcos 13 é só sobre a destruição de Jerusalém. Not the second coming. E não a segunda vinda. But the Catholic Catechism is very clear that this is the second coming. Mas o catecismo católico é muito claro de And que it is isso the é a second segunda coming. vinda. E é a segunda But it's vinda. not sorted out. Mas não é algo que está resolvido ali. In Luke, it's sorted out. Em Lucas, isso está Because in resolvido. Luke chapter 21, Porque em Lucas capítulo 21, the first part talks about the destruction of Jerusalem, a primeira parte fala da destruição de Jerusalém. and then says in verse 24 E depois diz no versículo 24 of Israel and the Jerusalemites, de Israel e aqueles que viviam em Jerusalém. they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. Eles cairão ao fio da espada e ira contra esse povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. And then after that,
E então depois It says, disso, until the times of the Gentiles are fulfilled. aqui diz até que os tempos dos gentios se completem. And then there will be signs in the sun and the moon. Então no versículo 25 haverá sinais no sol e na lua. Verse 26, people losing their heart for fear. Versículo 26, os homens desmaiarão de terror. And then verse 27, and they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. E no versículo 27, então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. When you see these things begin to happen, stand straight and lift your heads. Versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, Because your salvation is near. porque a vossa redenção se aproxima. Paul, knowing of the teaching of Jesus, Então Paulo, sabendo do ensino de really Jesus, helps us clarify this. realmente nos ajuda a esclarecer isso. And I'm going to end on this passage. E eu vou terminar nessa passagem. I wish we could go through the book of Revelation with you. Eu gostaria que nós pudéssemos ir por todo o livro de Apocalipse. So you just have to read my book. Então vocês vão ter que ler meu It's back livro. there, you could read it. Tá ali, vocês And podem how it ler. fits. But you'll notice how 2 Thessalonians chapter 2 is almost like a summary of the book of Revelation. Mas você pode perceber que 2 Tessalonicenses capítulo 2 é And- como um resumo do livro de And Apocalipse. it helps interpret E ajuda a interpretar, what's called the Olivet Discourse, where Jesus talks about his second coming. chamado de a interpretar o discurso das oliveiras, onde And this Jesus is a fala da segunda vinda. Very important text. É um texto muito importante. Crucially important text. É crucialmente importante. Verse 1. 2 Tessalonicenses, Now we ask you, brothers and 2:1. sisters, concerning the coming of our Lord Yeshua the Messiah and our Irmão- gathering together to him. irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos Not to be shaken out of your mind or disturbed, que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiquem assustados, either by a spirit or word or a letter as through us, por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, as though the day of the Lord has come. como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Let no one deceive you in any way, Ninguém vos engane de modo algum, for the day will not come unless the rebellion comes first, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia and the man of lawlessness is revealed, e seja revelado o homem do pecado, the one destined to be destroyed. o filho da perdição. Now, Asher reads this text, Agora, o Escher lê esse and he texto says, e ele diz, wow, uau, the pre-trib rapture is a deception. o arrebatamento antes da tribulação é um engano, Because he's telling the Thessalonians, porque está dizendo para os Tessalonicenses aqui, you are going to see the Antichrist. vocês vão ver o anticristo, You're not going to be taken out of here until then, vocês não vão ser levados antes disso, until the man of sin is revealed. até que o homem da iniquidade seja It's not revelado. going to happen. Isso não vai acontecer. And this just doesn't fit Mas isso the dispensational scheme. realmente o esquema dispensacionalista não encaixa aqui. And he's so similar to Antiochus, E ele é tão semelhante a Antíoco, and he's more described in Revelation chapter 13. e ele é descrito de forma mais detalhada em Apocalipse 13. He opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de adoração, so that he sits in the temple of God, proclaiming himself that he is God. a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Now, there are a lot of people who believe that this proves that the temple, there'll be a tribulation temple, not the same one in Ezekiel, a tribulation temple. Então, muita gente crê que isso daqui prova que vai haver um templo na tribulação, não and- o templo de Ezequiel, And the mas um templo, Antichrist e que o will anticristo come to that temple vai chegar nesse and templo proclaim himself God. e se autoproclamar Deus. Do I believe that? Oy. Eu creio nisso. Do you believe it? Harold, do you believe that? Harold, você acredita Whatever you nisso? believe, that's what I believe. Seja You lá o tell que me- você tell me acredita, what eu I acredito believe, também. Harold. Me diz o que você crê. I'm not sure. Eu não tenho certeza. Because, you know, the Roman emperor
Porque o imperador romano sat in a temple sentou no templo and he was proclaimed as God. e foi proclamado como Deus. And there is a temple in Rome still today. E ainda há um templo em Roma até The hoje. Catholics turned it into a church, but it goes back to the time of this. Os católicos o transformaram em uma igreja, mas ele data desse tempo aqui. The temple to all gods. O templo para todos os deuses. And it could just be that he's in the temple of God according to his own false religion, not the temple of God in Jerusalem. Pode significar que ele está no templo de Deus de acordo com a sua própria religião falsa, não o templo em Jerusalém. I don't know that we have to say before Jesus comes back there's got to be a temple built in Jerusalem. Então, eu não sei se a gente precisa dizer que antes que Jesus volte precisa ter um templo em Jerusalém. But if they do build a temple in Jerusalem, Mas se de fato eles construírem um templo and em it Jerusalém happens literally like this, e aconteça literalmente I will assim, be amazed and I'll say, well, what do you know? eu vou ficar maravilhado e falar, vai Because saber, né? it's possible. It's possible. Porque é possível. But anyway, he says, don't you remember that when I was with you, I was telling you of these things? Então, versículo 5, não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco. And then he gives a very difficult passage. E então ele dá uma passagem muito difícil. Oceans of ink have tried to interpret the next verses. Oceanos de tinta tentaram interpretar os próximos versículos. But it says, you know what holds back for him to be revealed in his own time. E diz, e agora sabeis o que o detém para que seja revelado no And tempo I can't certo. get into the Greek with you. E eu não posso entrar no grego aqui com But vocês, most texts interpret this mas a maioria interpreta that isso, something is holding back the Antichrist from coming forth. dizendo que algo está detendo o anticristo para que ele não se manifeste. And then E então, that is going to be taken out of the way. isso daí vai ser tirado do caminho. The dispensationalists say the church is taken out of the way. O dispensacionalista Which is vai holding dizer him que a back. igreja é tirada do caminho. Others say human government breaks down. Alguns dizem que é os governos humanos que vão quebrar. But there is a translation from the Greek Mas há uma tradução no which grego reverses this completely, que reverte isso completamente. and that what the text is saying, E então o que o you texto está know who dizendo. is resisting the gospel. Yes, I'm just Então, que just diz, translate as I say. What the você text is saying. sabe o que está detendo o You, the evangelho. Thessalonians, know who is resisting the gospel, Vocês, tessalonicenses, sabem o que está resistindo ao evangelho, who is the devil, que é o diabo, and he will continue to resist e ele vai continuar a resistir until he, the devil, is taken out of the way. até que o diabo seja tirado do caminho. But until that time, Mas até aquele tempo, the last battle will be a última batalha vai ser that the lawless one will be revealed. que o homem do pecado, o sem lei, vai ser revelado. And Yeshua will slay him with the breath of his mouth and wipe him out with the appearance of his coming. Versículo 8, né? E a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vida. The coming of the lawless one is connected to the activity of Satan with vinda- all power and signs and false wonders. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo poder, sinais e falsos milagres, With every kind of wicked deception toward those who are perishing. e com todo o engano da injustiça para os que perecem, They perish because they did not love the truth so as to be saved. pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Okay, let's explain what's happening here. Então, vamos explicar o que está acontecendo aqui. As I see this text, Como eu vejo esse texto, the devil wants to stay secret. o diabo quer continuar em He segredo. does not want to reveal himself, Ele não quer se revelar, but he's forced to mas ele é forçado a isso. because the church is making such gains Porque a igreja está jogando de tal forma that he's got to come out of hiding que ele precisa sair do esconderijo and throw everything he has against e the jogar church tudo que ele tem contra a igreja and against Israel. e contra Israel. And when he does that, E quando ele faz isso, he fully reveals himself in the person of the Antichrist, ele se revela completamente na pessoa do anticristo, who will be destroyed que vai ser destruído
at the revelation of Jesus. com a revelação de Jesus. Now, this Antichrist figure Então, essa figura do who anticristo requires the world to worship him, que exige que o mundo o adore, who as the false prophet does signs and wonders in chapter 13 of Revelation. o falso profeta faz sinais e milagres de acordo com o capítulo 13 de Apocalipse. I mean, this is a real prophecy of a real individual Antichrist Essa é uma profecia real de um indivíduo real que vai ser o anticristo and of a false world system. e de um sistema falso que vai And haver now no mundo. we are in the battle of our lives. E agora nós estamos numa batalha das nossas So vidas. how do I picture this? Então, como que eu imagino isso? Okay, here comes the conclusion. Então, aqui vem a conclusão. Get ready. I know it's late. Se prepare, Wake up. eu sei que está tarde. Here's Israel back in the land. Então, Israel está ali de volta na terra. The body of believers in Israel is growing and growing and growing. O corpo dos crentes em Israel está crescendo cada vez mais. And the church is standing with Israel. E a igreja está se posicionando com Israel. And in standing with Israel, E ao se posicionar com Israel, the church shows love to Israel. a igreja demonstra They amor show para Israel, power to Israel. mostra poder a Israel. And they warn Israel E eles avisam that these days are going to come. Israel de que esses dias And when estão they chegando. come, E quando the eles answer will chegarem, be to call on Jesus. a resposta a isso vai ser clamar por Jesus. And the Messianic Jews will be saying the same thing. E os judeus messiânicos vão dizer a mesma coisa. But the Israelis that are not believers yet will say, well, you know, I don't know. Mas os israelitas que não são crentes vão dizer, eu não sei. But at least the evangelicals love us and are standing with us. Mas pelo menos os evangélicos nos amam, estão ao nosso lado. So they become more and more open. Então eles se tornam cada vez mais abertos. Now the church comes into more and more unity. Então a igreja vai tendo cada vez mais They're unidade. completing the work of the Great Commission. Estão completando o trabalho da grande comissão. There's tremendous unity in every city where the church is strong. Há uma tremenda unidade em cada cidade onde a igreja é There are forte. tremendous outpourings of the Holy Spirit. Um derramamento poderoso do Espírito Santo. And there's tremendous persecution, E tem muita perseguição. sometimes protection, Às vezes proteção. sometimes martyrdom. Às vezes martírio. But when we finally come to those last 3.5 years, Mas quando finalmente chegamos nesses últimos 3 anos e meio, because in the book of Revelation the tribulation is 3.5 years, porque no livro de Apocalipse a tribulação é de 3 anos e meio, not 7, não 7, because God is merciful. porque Deus é misericordioso, Only a half of 7. somente metade de When we 7. finally come to the end, Então, finalmente chegamos ao fim. the invasion of Israel takes place. A invasão de Israel And acontece. this is it. E é isso. So the church in unity Então a igreja em is unidade crying out, está one clamando voice, em uma só voz: Maranatha, come Maranata, Lord, vem Senhor, save Israel, salve Israel, return Lord, retorne, save Israel. salve Israel. The intercession will be like one voice like the world has never seen. A intercessão vai ser em uma só voz, como o mundo nunca viu. And then the invasion takes place, Então a invasão acontece and Israel's going to say, e Israel vai it dizer: looks like all is lost. parece que tudo está perdido. There's going to be another Vai Holocaust. ter outro holocausto. They're not in exile, they're in the land. Eles não estão em exílio, eles estão na They're terra. crying out, what will we do? Eles estão clamando: o que nós faremos? And the leaders will gather in Jerusalem. E os líderes vão se reunir em Jerusalém. Jesus said, Jesus disse: you, the leaders, Jerusalem, vocês, os líderes em Jerusalém, will not see me again till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. não me verão novamente, a não ser que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome So do they Senhor. gather together. Então eles se reúnem. What will we do? O que nós vamos fazer? The church has warned us. A igreja nos avisou. The Messianic Jews have warned us. Os judeus messiânicos nos alertaram. Maybe they're right. Talvez eles estejam certos. Let's call on Jesus. Vamos clamar por Let's see if Jesus. he will save us. Vamos ver se ele nos And salva. a cry goes out E aí from um clamor Jerusalem. sai de Baruch Jerusalém. haba b'Shem Adonai. Baruch haba b'Shem Adonai.
and the heavens part, e os céus se and partem, Jesus e returns, Jesus retorna, and his feet stand on the Mount of e os Olives, seus pés tocam no Monte das and the Oliveiras, nations that have invaded Israel, e as nações que estavam and invadindo the Israel, Antichrist persecution of the church, a perseguição do anticristo na igreja, they're destroyed, são destruídos, and the glory of God is revealed, e a glória de Deus é and revelada, the blindness is removed from the nations. e a cegueira é removida das nações. Isaiah chapter 25. Isaías capítulo 25. And then Israel looks on him whom they've pierced, E Israel olha para aquele a quem eles transpassaram, and they mourn for him. e eles choram por ele. And then all of the nations that survive E todas as nações que will sobreviveram recognize this. vão reconhecer isso. And the Lord will be king over all the earth. E o Senhor vai ser rei sobre toda a What does terra. it say in the book of Revelation? O que diz no livro de Apocalipse? The kingdoms of this world Os reinos deste mundo shall become se tornarão the kingdoms of our Lord and of his Messiah, os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo. and he shall reign forever and ever. E ele há de reinar para todo sempre. Now, I think Eu acho that this is what the Bible is saying. que é isso que a Bíblia está dizendo. And like I said, it's just an expansion of what I read from the Catechism. It's E como eu amazing. disse, é só uma expansão daquilo que eu li do catecismo. So, Então, we need to be passionate about this. nós precisamos estar apaixonados We por need to isso. be passionate about our passion. Nós precisamos estar apaixonados pela nossa paixão. We need to be committed to missions, Nós precisamos estar comprometidos com to missões. be anointed to win everybody we can to the Lord. Ser ungidos para trazer todos para o Senhor. And we need to start crying out for the church to come into unity. Precisamos clamar para que a igreja tenha unidade. Enough of competitive building of our own kingdom. Chega de construir o nosso reino e competir com outros. The true apostles and prophets of the last days Os verdadeiros apóstolos e profetas will dos call the últimos church into dias unity, vão chamar a igreja para a unidade and then will prepare the e church que vão preparar a igreja for calling upon him para clamar por ele and being aligned with Israel, e estar aliados com so Israel, that Israel will be saved para que Israel seja salvo and the world will be redeemed. e o mundo seja redimido. That's how I believe the Bible lays it out for us. É assim que eu creio que a Bíblia ensina para nós. And I believe E eu creio if you study the Bible with this understanding, que se você estudar a Bíblia com esse entendimento, it all fits together. tudo se junta. Amen? Amém? Let's pray. Let's stand and pray. Vamos ficar de pé e orar? Woo! What a week. Que semana! I want to tell you, Quero dizer para você, I don't know when I've ever taught so much stuff eu não sei quando que eu ensinei tanta coisa in different areas. em áreas diferentes. But we got to pray now. Nós precisamos orar agora. Father, make us a people Pai, faz de nós um povo passionate for you, apaixonado por você, passionate about our destiny, apaixonado por nosso destino, desiring to be part of the church, desejando fazer parte da igreja and to see the church be and come into all that it's meant to be. e ver a igreja sendo tudo o que deve ser. Let us see your glory. Deixa-nos ver sua glória, Let us see your grace. deixa-nos ver sua graça, Let us see your power. deixa-nos ver seu poder. Oh, Father, Oh, Pai, let us know you deixa-nos with conhecer depth. com profundidade, Let us be like those in the book of Revelation que sejamos como aqueles no livro de Apocalipse who overcome the enemy que venceram o inimigo by the blood of the Lamb, pelo sangue do Cordeiro, by the word of our testimony, pela palavra do seu testemunho, and that we love not our lives even unto death. e que não amemos as nossas vidas até Let a us come morte. into all that you have for us. Queremos entrar em tudo All que tu tem that para you have for nós. us. Tudo que tens All para that you nós. have for us. Tudo que tens para All that you nós. have for us. Tudo que tens para nós. In Yeshua's name. Em nome de Yeshua. Israel's back in the land. Israel de volta na terra. They're surrounded by hostile nations. Está cercada por nações hostis. This is the time Esse é o tempo of the revelation of the glory of God. da revelação da glória de Deus. In the name of Yeshua. Em nome de Yeshua. Amen. Amém.